A queda chegou a ser bem intensa, né, desde a manhã até o comecinho da tarde, dando continuidade à queda que nós vimos ontem. Né? O, o índice Bovespa chegou a estar caindo mais ou menos aí 1,5%. A gente chegou muito próximo das mínimas recentes, né, marcadas agora no último dia de fevereiro e na sexta-feira. Né? Mas a gente teve uma boa recuperação agora, a partir das 2 horas da tarde, deixando uma sombra inferior. E a gente diminuiu essa queda nesse momento para 0,65%. Tá? O contexto do nosso índice Bovespa não é graficamente dos mais fáceis, né, no ponto em que está. Né? A gente teve um período de maior clareza do comecinho de janeiro até metade de fevereiro, onde o mercado estava apresentando sinais de alta, de tendência de alta, de continuidade dessa tendência de alta, e naquela semana que antecedeu o carnaval, o mercado se enfraqueceu bastante, quebrou estruturas que não podia ter quebrado para uma tendência de alta se manter saudável, né? E a gente teve uma boa queda conforme se aproximava do carnaval, né? E quebrou todas as estruturas. Então agora a gente tinha topos mais altos, mas passamos a ter também fundos mais baixos, né? E agora a gente pode dizer que a gente tem também topos mais baixos, então pode até pensar que é uma estrutura de tendência de baixa, mas não é ainda uma estrutura de tendência de baixa, porque a gente não teve o pivô viria do rompimento desse fundo aqui. Então também bagunçado, a gente teve uma recuperação até importante na sexta-feira. Na segunda, agora ontem, a gente teve uma queda importante nos mercados americanos, que estão estressados, né? Não só os americanos, né? Eu acho que isso está mais global. Eu não acreditei muito no sinal de alta da sexta-feira, ainda que a gente tenha rompido a LTB. Eu expliquei isso exaustivamente do porquê. Não vou cansá-los, entediá-los mais uma vez com todas essas explicações. Ontem a gente teve um dia de queda que também apresentou uma queda inicialmente mais forte, depois uma recuperação. Comentei com vocês que até achei que o nosso mercado se comportou bem, tá? No sentido de não ter caído muito, né? Principalmente Petrobras e bancos ali deram uma segurada. Né? E hoje a gente começou o dia muito mal, mas a gente se encaminha para um fechamento até segurando bem. Mas o que está dizendo aqui? Cara, não está dizendo nada. Essa é a questão. A gente está num momento de indefinição. É uma tendência indefinida. A gente tem topos mais altos, ainda predominantemente fundos mais baixos. A gente tem uma expansão. Tá? Para cima a gente tem vários obstáculos. Não é caminho livre. Para baixo o caminho estaria mais livre, mas o mercado está mostrando que está entrando uma pressãozinha compradora perto aqui das mínimas nos 123 mil pontos. Acho que o cenário melhorou bastante de ontem para hoje, não muito no índice Bovespa, mas eu vi alguns papéis aí que tem cara boa, e talvez a gente até tenha um repique. Aquele momento onde tu tem oportunidade na compra, tu tem oportunidade na venda, o mercado não está numa direção só. É bom reduzir, né, o apetite para risco de maneira geral, porque o cenário está indefinido, não está um cenário fácil nem para cima nem para baixo, mas tem oportunidade para os dois lados. Tá? O que eu venho dizendo para vocês, né, a partir daquela alta da sexta-feira, diz, cara, vamos ver como o mercado se comporta. Deve vir uma queda, eu vou ver como é que o mercado se comporta na queda. Estou mostrando aqui o índice Bovespa nos 60 minutos. Né? Ontem se comportou, né, relativamente bem, ainda segurando a estopinha anterior, segurando as médias. Poderia ser um pivô, se a gente rompesse a máxima da sexta-feira, que arredonda 126 mil pontos no índice Bovespa. O dia começou mal, porque o mercado foi caindo, 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 chegou no suporte, tá? E agora a gente tem um repiquezinho no final das contas. Então, o sinal que facilita o cenário para cima está até mais distante, que é o rompimento de 126 mil pontos. Mas o que a gente pode estar vendo aqui no índice Bovespa, com uma sinalização de um possível repiquezinho lá nos Estados Unidos, é a formação de um cenário de retângulo, onde a gente buscou o suporte aqui no 123, 122,700, no índice Bovespa. Temos fundo, fundo, fundo e um fundo novamente. E tu olha para cá e tu tem fundo, rompimento topinho, micro topinho, topo, topo no mesmo nível, ali por volta dos 125, 500, 126 mil pontos. Então o que a gente está vendo aqui? Possivelmente uma formação de retângulo. Tá? E esse retângulo é amplo ou é estreito?
visualmente. A distância entre o suporte e a resistência é ampla ou estreita? Ela é ampla, pelo menos essa leitura que eu faço. Tá? Então, isso favorece até um repique, visto que o mercado reagiu a esse patamar. Tá? Não é o melhor cenário, porque o viés é baixista pelo movimento prévio de queda, tá? Mas acho que talvez a gente tenha alguns papéis andando bem para alta também. Mas, de maneira geral, ainda é um cenário cretino. Tá? Ainda é um cenário cretino, não está descartado a hipótese de a gente dar continuidade a esse movimento de queda, né, indo buscar o nosso grande suporte nos 118.500 pontos. Me fiz entender ou compliquei ainda mais? Espero que eu tenha conseguido me expressar aqui. Tá?